amigos do canal Viva a Vida. Hoje eu estou aqui para a gente falar um pouquinho do livro A Realidade de Madhu. Um livro que está bastante comentado aí nas redes sociais, devido ao fato de muitos falarem que foi uma premonição, digamos assim, daquilo que está acontecendo hoje no mundo todo, né? Que é essa pandemia viral aí do coronavírus. Então esse livro ele tem um trecho específico que fala exatamente desse momento que estamos passando por isso agora. Em 2020, quando a terceira realidade terminou de envolver todo o planeta, uma pandemia global matou mais de 3 bilhões de terráqueos. Foi um momento muito caótico que durou 2 anos. Foi uma pandemia viral psicossomática que penetrava somente em corpos incompatíveis com a vibração de amor ao próximo. Não havia para onde fugir, explicou Tarala. É um livro de ficção científica em que ele aborda questões que a gente acaba fazendo isso, né? Acaba também se perguntando muitas vezes de onde viemos, para onde iremos, qual o objetivo nosso aqui na Terra. Então ele vem abordar, isso é meu cachorro, tá, gente? Ele vem abordar essas questões. Então, já vai deixando seu like aí, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam estar também conhecendo um pouquinho desse breve resumo desse livro. Esse livro ele acontece numa nave intergaláctea chamada Xandi 33, que é uma nave espacial. No livro dá uma explicação que essa nave ela fica num ponto neutro. Inclusive Tarala, que é uma conselheira de Madhu, ela vai contar que existem 12 universos como notas musicais. Desses 12 universos existe no último, entre o último e o primeiro, uma variação de frequência, digamos assim, onde é criado os multi-universos. Então, são muitos, né? Além dos 12 universos, os multi-universos, ou os multi-universos não, os universos paralelos, né? Dando aí os multiversos. E que em cada som, de um espaço para o outro, ou seja, de um universo para o outro, existe um buraco, digamos assim, que é onde essas naves ficam. E inclusive é perguntado, a Aisha pergunta então, por que não os extraterrestres não entram em contato diretamente com a gente? E Tara ela fala para ela que isso já foi tentado antes, mas que não deu certo. Ou seja, o livro nesse momento ele faz uma mistura de tudo um pouco, do cristianismo, do judaísmo, do budismo, do espiritismo, né? E da ciência em si. Então, nesse momento fala que já houve essa questão, essa interferência gente, fugiu agora, desses seres extraterrestres. Já houve essa interferência dos seres extraterrestres aqui na Terra, mas que não deu certo, porque quando eles chegaram, eles vieram para cá com a missão de fazer a raça humana. Então, como eles faziam isso? Pegava DNA deles, que é de sírios, de um outro planeta avançado, e injetava esses DNAs nos animais, no cérebro dos animais, né? E aí é o que a ciência também fala, né? Que aqui não fala dessa injeção do DNA, mas fala da questão da evolução dos macacos, né? Que foram evoluindo gradativamente, e no livro espírita que é Atlântida e Capela, faz essa menção de que houve aqui, para criar a raça humana, essa injeção do DNA de um extraterrestre dentro do cérebro do macaco, dando início à espécie humana, né, a evolução. Por isso que num determinado tempo os macacos não continuam evoluindo, e sim houve essa evolução devido ao DNA que foi implantado aqui nesse período.
é o que o livro fala, e livros espíritas como Capela e Atlântida também falam a respeito disso. Bom, voltando ao livro, depois que houve a criação da raça humana, esses seres de outros planetas começaram a se achar deuses. Então, se eles eram deuses, começou a mandar nos seres humanos de forma a escravizá-los. E eles passaram a ter contato com muitas armas, inclusive armas muito sofisticadas para a mentalidade deles. E que com isso houve uma destruição em massa. Bom, depois disso é falado a respeito de que ela tem uma missão, Madu tem uma missão, que qual seria essa missão? De salvar a Terra. E como ela salvaria a Terra? Ela teria que despertar a terceira realidade. De que forma seria essa terceira realidade? Ela, na Terra, teria um local, que é lá no Peru, onde ela iria lá se fundir à Mãe Terra através de uma ligação, que seria dada através de uma iniciação. Ela se funde à Terra para dar essa terceira realidade, que é o despertar da consciência. E ela então, ela conhece toda essa nave intergaláctica, que é muito grande, muito bela, inclusive lá fala muito a questão da beleza e da paz indescritível que ela sente, que seria mais ou menos o que se fala no paraíso, né? Como é descrito o paraíso pelos cristãos, pelo cristianismo, que essa nave seria exatamente isso, esse local holográfico, porque lá é holográfico, eles deixam bem claro, onde fica androides, onde fica seres híbridos, né? E que eles são os habitantes de Sírios, e aqueles que vêm da Terra também são puros, digamos assim. Puros nesse sentido, que não são nem híbridos e nem androides. Acontece toda uma história que é muito bem narrada pela autora. Para vocês terem uma ideia, eu demorei 2 dias para ler 253 páginas, né, de tanto que ele prende a atenção nos mínimos detalhes. E ela consegue esse feito, né, de despertar da consciência depois de todo um trabalho que é feito com ela. Ela consegue vir no Peru. Ela, na realidade, ela descobre que ela só foi para lá porque aconteceu um acidente em que ela perde o pai e a irmã, e nesse período em que ainda não vem o resgate, ela é abduzida, e aí é onde começa todo isso. E lá fala para ela que ela já teria vindo na Terra várias vezes, e que como ela não despertou a missão dela, esse lado que ela deveria despertar, ela retorna, que isso é o que acontece com todos, que é a chamada reencarnação. Ou seja, se você não cumpriu o seu programa, você retorna. E ela então tem consciência disso, ela vem, consegue esse feito, e depois, além desse feito, esse despertar da consciência dela, ou da terceira realidade, ela não acontece somente com essa tomada de atitude dela de ir ao rio e ir lá se fundir à Mãe Terra. Não. Quando ela acontece isso, ela morre, né? E ela aparece no plano espiritual. Nesse plano espiritual ela está junto com a mãe, com o pai, com a irmã, todos eles que já desencarnaram, e aí ela encontra. Eu achei interessante porque a autora fala assim que ela sonhou com o livro, com essa história, e fez o livro, que nem ela lembrava da parte que todos estão comentando, que é essa parte da pandemia. Porque quando ela retorna no plano espiritual, que ela fala assim, bom, eu consegui minha missão, ela está no ano, quando ela aciona, 5 de novembro de 2019. E ela acorda no ano de 2035, onde já desenrolou muita coisa. E aí ela fala que na hora que ela acorda, que ela vê a mãe, que ela queria encontrar Tárala para ver o que tinha virado, né? E o médico até fala para ela que depois que ela se fundiu com a Mãe Terra, dando início à terceira realidade,
aconteceu várias coisas, inclusive uma pandemia viral, psicossomática, e que afetou principalmente as pessoas que não estavam preparadas para viver nessa terceira realidade, nesse despertar da consciência, onde o bem predomina sobre o mal, digamos assim, que na religião espírita é falado dessa terceira realidade como um mundo de regeneração, onde o mundo passaria desse mundo primitivo, onde foi colocado esse gene, esse DNA nos corpos e desenvolvida a raça humana, que ele passou por esse processo primitivo, depois ele passou pelo processo de provas e expiações, que é o amadurecimento do espírito para essa consciência do bem. E no livro também fala sobre Lúcifer, que como Lúcifer foi criado, que não só ele foi criado, mas tem um outro ser, que é o Miguel, e foi criado pela fonte. No livro não fala Deus, sempre quando direciona, fala a fonte fez, a fonte, né? Então a fonte criou Lúcifer e criou Miguel, onde Lúcifer se rebelou contra a fonte, porque ele tinha dentro de si a junção do bem e do mal, e ele tinha esse discernimento do bem e do mal. E no desenrolar da história, Madu acaba sabendo que ela é filha de Lúcifer, mas para isso acontecer é passado todo um processo histórico para ela ter chegado ali e ela ser a semente da terceira realidade, que é despertada e que no final ela se une ao Will, e que lá ela dá a união dos dois, surge o Vril. O Vril também, que é falado muito na religião espírita, que é um outro despertar nosso, onde a gente haveria a comunicação, inclusive até telepática, uns com os outros, e isso acontece lá em 2035, segundo o livro, né? Esse outro despertar dessa outra realidade através do Vril, esse outro elemento, além dos elementos que nós já possuímos. Esse sexto elemento, né? Que nós já não possuímos e que vamos possuir através desse despertar da terceira realidade. Então, e no final ele vem falando a respeito que cabe a cada um de nós, através do amor, transformar, né, a nossa realidade. E é um livro muito interessante, que desperta muito, tem muitos detalhes da religião budista, da questão do cristianismo, da questão da ciência. Tem coisas assim, meio, digamos assim, anormais para a gente acreditar, de que é algo assim que surreal, né? Que fala lá no livro, tem também. Mas tem muitas coisas que já é abordada no nosso dia a dia pela ciência, coisas que já são abordadas pelas religiões, e que fala lá e que dá essa interligação entre uma coisa e outra. E esse despertar da consciência dessa terceira realidade, eu creio que é o que a gente está passando sim agora nesse momento, que é essa transformação. Eu creio que algumas pessoas ainda não despertaram para essa realidade, para essa mudança do que está acontecendo. Ainda está fingindo que nada disso é real, digamos assim, que logo vai passar e tudo vai voltar ao normal. Não é uma coisa que eu creio, que logo vai voltar ao normal. Na realidade, eu acho que normal não volta. Na realidade, é esse despertar da consciência para uma nova era, para uma nova visão de mundo, onde as coisas vão ser mexidas para dar lugar a um outro entendimento. Um entendimento de muito mais amor, um entendimento de muito mais perdão, o auto se perdoar e amar o próximo, como foi ensinado por nosso irmão, né? Como foi ensinado através de Jesus, né? Que todos nós possamos então dar essa abertura para essa terceira realidade,
que é o amor despertando nos nossos corações. Eu acho que é isso que a autora quis passar de fato, esse despertar do amor, dessa terceira realidade. Apesar que ela fala que ela teve um sonho, né, e que escreveu, mas que o ponto central é esse, que esse despertar da terceira realidade está chegando, já chegou, e que cabe a cada um de nós a mudança dentro de nós mesmos. Um abraço, até o próximo vídeo, espero que vocês tenham curtido. Se gostou, passa para frente, compartilha com os amigos para que eles possam ler lá esse pequeno trecho da Melissa Tobias, do livro dela, o despertar, a realidade de Manu, esse despertar da terceira realidade. Madu, gente. Então, essa terceira realidade. E que cada um de nós possamos, então, dar prosseguimento a tudo isso. Um beijo, até o próximo vídeo.